Tá começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Estamos chegando ao fim do ano. A partir de amanhã será o último dia até de trabalho aqui na Boas Novas. Nós vamos entrar em férias coletivas, mas é muito interessante a gente ter esse tempo hoje ao vivo para poder interagir com você e conversar um pouco sobre tudo que aconteceu no ano. O Brasil mudou, o mundo mudou e como é que a igreja se envolveu nessas mudanças. Nesse ano o Brasil foi muito interessante, foi muito importante. E eu já falei isso em vários programas, questões de manifestações, em todos os segmentos da sociedade, tá? O pessoal foi pra rua, funcionários públicos também fizeram greve, jogador de futebol que ganha bem, né? Time de primeira divisão, time grande também sentou os 5 minutinhos antes de começar o jogo, cada um se manifestou do jeito que quis para fazer uma mudança. Onde é que a igreja se envolveu nas mudanças sociais, raciais, sexuais, em termos de intolerância religiosa no ano de 2013? E como é que a igreja pode apontar e talvez pensar para o ano de 2014? É sobre isso que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral. Qual é o posicionamento e o papel da igreja na mudança da sociedade e do mundo? E em todos os níveis, nível político, nível social e por aí vai. Para falar um pouco sobre esse tema, recebo ele que é teólogo, conferencista e pastor do ministério Eu Não Estou Só, Felipe Hades. Felipe, bem-vindo ao Antenados na Geral. Não tá só mesmo. Agora principalmente. Agora tá mesmo. Primeiro programa depois de casado, aleluia. Você tá vendo aqui a aliança aqui, rapaz. Queria começar dizendo que é muito bom estar aqui com vocês. Olha que mudança em 2013. Olha, eu transformei não só meu mundo, minha vida, né? E depois de muito tempo no deserto, entrei na Terra Prometida, aleluia. E mudou a vida da minha também, é verdade. Bem-vindo a Mas obrigado, uma alegria muito grande querer estar aqui com vocês. Olha, também recebo ele que é pastor da igreja Comunidade da Cruz, é teólogo e músico. Meu amigo pastor Del Cordeiro, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, André, estar com vocês aqui, só entre amigos. Acho que vai ser um programa maravilhoso. Final de ano, né? Praticamente aí o povo já gastando muito dinheiro, já fazendo muita loucura. Ano que vem vai começar os arrependimentos. Espero que hoje Deus nos use para que alguma coisa aí mude nessa agendinha de final de ano aí do povão aí. Mas vai ser recebeu o 13º, o pessoal logo torre em vez de pagar as dívidas e conta, né? Ô Senhor, ajuda esse povo. Também recebo ele que é pastor da igreja do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, também MC, Jonathan Híbrido, meu amigo. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado mais uma vez, boa tarde a todos, né? Já aproveitar a oportunidade para dar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Páscoa, Feliz Independência, Feliz Finado. Faz tudo. Feliz tudo. Isso aí. Quer dar um feliz também pros tricolores? Feliz ressurgimento aí? Não, só que não. Isso aí. Foram arrebatados e voltaram? Só que não. Isso aí, tricolor. Então dizendo que vai entrar na Bíblia esse negócio aí. Só que não. Eu também recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Ministério Internacional do Avivamento. Também meu amigo pastor Everson Rodrigues. Pastor Everson, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado a você. Pra gente é sempre um prazer estar aqui participando, né? E aprendendo um pouquinho mais da palavra. Cada debate que a gente participa nos instrui, né, em coisas que devemos modificar na nossa sociedade. E acredito que esse dia vai ser mais um desses, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, pastorzão. Você já pode participar conosco. Estamos ao vivo para todo o Brasil, então, Facebook, Twitter, redes sociais. Também tem um telefone que você vai aparecer aí na sua tela. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil para entrar conosco aqui no debate através da sua voz, fazendo uma pergunta, um comentário, debatendo, concordando e discordando daquilo que nós estamos falando, expondo aqui no programa de hoje. Hoje o tema, se eu pudesse dar um título, está aqui o título até na minha ficha aqui, é Transformando o Mundo. Quando eu entrei aqui, eu falei, rapaz, esse tema aqui é terra, água, fogo, e eu sou Capitão Planeta. Coração, e eu sou Capitão Planeta. Mas é interessante a gente parar para pensar, parece que as transformações são um pouco devagar, mas quando a gente vive elas, mas quando a gente olha para a história, e aí eu posso até mencionar algumas figuras bem interessantes. Nelson Mandela há pouco tempo faleceu, mas você volta um pouco antes, Martin Luther King, o reverendo, temos também Martinho Lutero, que ele por si só fez uma grande mudança, mudou o mundo, pelo menos do qual ele vivia, e nos afeta isso até hoje. A minha pergunta é o seguinte, eu vejo que eles são muito ligados à questão, eram pastores, eram líderes religiosos, mas a briga, por exemplo, de Martin Luther King era muito social, a questão da segregação racial e por aí vai. Então ele, como homem de Deus, fez uma mudança e mudou, de fato, o mundo através do seu posicionamento.
O que eu quero trazer para hoje, para o nosso debate, para a gente iniciar, é onde é que nós, pastores, como jovens que somos, entendemos que a igreja está, qual é o papel da igreja e onde ela está posicionada, envolvida nessa mudança do mundo. E isso em todos os termos. Na mudança, vamos lá, sobre a questão social, racial, sobre a questão financeira, política, religiosa, sexual, que está um debate muito grande sobre a questão sexual. Qual é o papel, vocês entendem, da igreja nisso tudo? É um papel apenas de somos talvez uma instituição espiritual, oração, jejum e oração, ou não? Temos que agir também, e aí através do voto, indo na rua se manifestar, nos manifestando e colocando a nossa opinião no Facebook, Twitter, nas mídias de grande massa, na televisão. Como é que vocês entendem o papel e o envolvimento da igreja nas questões sociais que, de fato, mudam o mundo e principalmente o Brasil? Quando eu vou para a Bíblia, eu pego um texto de Romanos que diz que eu não devo me conformar com esse mundo, mas renovar a minha mente para que haja uma transformação. E essa transformação ela começa acontecendo de dentro para fora. Quando está dizendo isso em Romanos, ele não está dizendo na única questão de seu comportamento dentro da sua igreja, dentro do seu mundinho local, da sua família. A transformação, quando eu me inquieto de como o mundo está, essa transformação que parte de dentro de mim, ela tem que envolver todas as esferas nas quais eu possa, enquanto ser humano, morador numa sociedade, me envolver. Então, quando o Espírito de Deus age em mim e há uma transformação do meu interior, essa transformação ela precisa refletir, na minha moral. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu prostituía, eu não prostituo mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. Essas são as transformações que têm a ver com Deus e comigo. Mas eu não tenho só o meu relacionamento com Deus, eu tenho o meu relacionamento com tudo que está em volta de mim. Então essa transformação, dessa renovação, ela precisa necessariamente influenciar o que está à minha volta. Então se eu vejo que é o meu bairro precisa de uma transformação, se ele precisa de ter um índice, se ele está com um índice de violência muito alto, se ele está com esgoto a céu aberto, seja o que for, se tem pessoas em dificuldade, essa transformação que começa em mim, ela precisa gerar necessariamente uma transformação para fora, e eu preciso lutar por isso. O transformar o mundo, ele tem que fazer parte de cada cristão na face dessa terra. Eu vejo, por exemplo, o livro de Pedro, né, 1 Pedro, e Pedro começa o livro falando que nós somos estrangeiros, né, no mundo. E quando eu leio esse livro, eu lembro muito do povo cativo na Babilônia, e Deus fala para aquele povo que está ali também de passagem, que está ali passando um período fora da sua pátria, e Deus falando para eles, prosperem, façam com que a Babilônia prospere, porque enquanto ela prosperar, vocês prosperam também. E em Pedro vai falar, tipo, nos chama de estrangeiro, mas ainda assim ele fala de como esses estrangeiros se relacionam dentro de uma pátria que não é sua. Como é esse relacionamento, e esse relacionamento ele é um relacionamento que gera, que tem a sua finalidade de transformar o meio do qual ele vive. Então, o relacionamento que ele tem com o imperador, com a sociedade, relacionamento que ele tem com os incrédulos, relacionamento que ele tem com a sua própria família, tudo isso vai convergir para uma, vamos colocar assim, uma prosperidade, né? Para uma vida próspera, uma vida sadia, ainda que nós não sejamos desse mundo, mas nós temos o compromisso, a responsabilidade de transformar esse mundo. Então, esse é um relacionamento que não está só fechado dentro da igreja, né? Ele não está limitado, não está dentro dos limites da igreja, mas ele é um relacionamento que tem que acontecer, é uma transformação que tem que acontecer no mundo também. Não é uma coisa só dentro da igreja. Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele fala o seguinte, não é bom que o homem esteja só. Né? O que já me traz uma consciência absoluta de que eu sou um ser sociável, eu preciso de me relacionar. Né? Então, não é bom que o homem viva só, é a mesma coisa de dizer, não é bom que você viva sem alguém semelhante a você, alguém parecido contigo que você possa se relacionar. Então, o homem foi definido como um ser sociável, então ele precisa estar presente, conforme Deus quer que ele esteja, de forma ideal, em todo o setor da sociedade. Em outras palavras, se Jesus falou que a igreja luz do mundo, sal da terra, e se a igreja não está presente em todos os setores da sociedade, de forma transformadora,
esse setor da sociedade, os setores da sociedade onde a igreja não está inserida de forma transformadora não vão ser transformados, certo? Então, a gente precisa tirar aquela consciência antiga, por exemplo. Eu me lembro que, quando eu me converti, tinha um pastor que ele falava o seguinte: meus irmãos, olha como está vivendo aquele pessoal daquela comunidade. Vamos estender as mãos e vamos fazer um ato profético aqui agora para que aquela sociedade, para que aquela comunidade mude, né? Aí foi passando um pouquinho do tempo, as igrejas começaram a entrar nas comunidades. E as comunidades começaram a ter igrejas, e igrejas crescendo nas comunidades e tentando transformar a realidade daquelas comunidades. Só que pensavam apenas espiritualmente, vamos ganhar almas para Jesus, né? E ao passar do tempo, a igreja foi se tornando um pouco mais aguerrida nas causas sociais. Não, a gente tem que pensar que esse lugar aqui tem que ter água. A gente tem que pensar que esse lugar aqui tem que ter um saneamento básico. Esse lugar aqui tem que ter acesso ao que lá fora tem, né? Então, a igreja precisa não somente estar preocupada com questões espirituais, que é a sua prioridade de fato, mas precisa também redimir ou trabalhar na redenção do homem por inteiro, da sociedade por inteiro, a sociedade integral. A gente prega o evangelho inteiro para o homem todo. Que é algo, às vezes, um pouco preocupante. A gente fala um pouco se fosse pegar aqui de índices e estudos e tal, da violência que talvez tenha uma comunidade, antes e depois da entrada de várias igrejas. Não se muda muita coisa. Às vezes eu estava lendo aqui em outros programas de debate sobre isso, a questão enfim, aborto, impunidade. A gente estava falando até a questão no Brasil de ser um país que tem, enfim, corrupção muito grande, a questão do nível de corrupção. Existe, de fato, estudos que fazem medidas de mais ou menos corrupto, e parece que, com o aumento dos evangélicos, esses índices, não que seja atrelado, mas eles não diminuem, às vezes se mantêm estáveis ou às vezes até aumentam. E aí, será que é falta de posicionamento, ou porque também a maldade aumenta também junto com isso no fim dos tempos? Para a gente poder entender, como é que vocês acham dessas... Não devia ser diferente? Aumentou o número de crentes na comunidade? Diminuiu a violência, diminuiu o crime, diminuiu o tráfico de drogas, mas isso parece que não acontece. André, eu vejo o seguinte, se a gente falar historicamente sobre o processo de transformação, eu entendo que nós estamos, de fato, vivendo momentos de transformação. Como você citou, assim, vários líderes que influenciaram o mundo e participaram desse processo. A igreja ela vive esse processo de transformação. Nós, por outro lado, nós trabalhamos discipulando pessoas, né? E nós sabemos fazer isso muito bem. Hoje a igreja discipula bem. O grande problema é que a igreja hoje ela não consegue converter o discipulado em uma atividade prática que influencia a sociedade. Quando a gente fala em sociedade, às vezes a gente pensa que nós temos que influenciar com um legalismo religioso. E isso não faz parte do que o próprio Jesus ensinou. Jesus chamou pessoas comuns e transformou eles em cidadãos práticos. Pessoas que iam interferir na sociedade com poder sobrenatural também, mas eles iam interferir na sociedade. Quando nós vemos o Antigo Testamento, Deus interferia no sistema político através de lideranças que ele levantava com o propósito de abençoar o seu povo. Então, o que acontece hoje? Hoje nós crescemos muito, crescemos em número, crescemos em qualidade de discipulado, de treinamento, porém a igreja, eu acredito que desse século, ela tem um desafio de transformar isso numa prática social. Nós precisamos ser cristãos, como foi declarado, em todos os lugares. Onde nós chegarmos, não é o cristão que se impõe, mas o cristão que faz, o cristão que é de fato e de verdade. Nós precisamos ser bons profissionais onde trabalhamos, nós precisamos ser bons testemunhos na política, nós precisamos ser boas pessoas que votam com qualidade porque entendem que esse meu voto vai influenciar na transformação da sociedade, não é apenas uma troca porque eu tenho um conhecimento e um favoritismo. Nós precisamos converter esse momento. Eu acredito que se nós conseguíssemos sincronizar essa ideia do cristianismo, mas um cristianismo que ele é parte da sociedade, e transferir isso para cada discípulo, a nossa sociedade vai avançar num ritmo muito maior. Aí esses índices, de fato, vão reduzir. O que acontece hoje é que as pessoas elas estão se tornando discípulos apenas de uma estrutura religiosa e não de Cristo. E quando eu me torno discípulo de uma estrutura religiosa, eu apenas me preocupo em cumprir os pré-requisitos daquela religião, daquela denominação, e não me preocupo em interferir na sociedade.
Porque eu falo lá na igreja às vezes o seguinte, às vezes nós estamos condicionados a fazer as coisas apenas quando há um movimento, ou então há um programa de evangelismo, há um programa de ajuda ao próximo, e isso não se transfere para a nossa vida diária. Por que eu não posso ajudar o próximo, independente de haver um programa? Por que eu não posso evangelizar, independente de haver um programa? Preste atenção que eu não estou anulando que hajam os programas, mas às vezes nós estamos condicionados a entender, segunda-feira é o dia de eu ajudar o próximo, então eu vou lá, participo daquele programa, distribuo uma sopa, alguma coisa assim, que tem um certo efeito, mas isso não torna indivíduos práticos. Nós precisamos ser práticos no nosso dia a dia. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta ainda para debater um pouco sobre isso, de fato, se há mudança, né, com a igreja sendo inserida em um contexto de uma comunidade. Qual mudança deve haver de fato? E não simplesmente mudança, e eu já falei isso também algumas vezes aqui. É muito duro, eu estou vendo programa policial, e a minha esposa gosta muito, a gente está vendo de vez em quando. Aí pega um traficante dali, não sei o quê, daqui. Aí vai entrevistar o rapaz, eu mostro lá o nome deles, Jeftá, Jeremias. Você fala, rapaz, a única coisa que mudou agora é que antes era traficante, agora é filho de crente. Que é a igreja entrou, a irmãzinha teve filho e ele que virou traficante. Então, é duro eu ver isso, um monte de traficante com o nome de profeta. Mas a gente tem que falar um pouco sobre isso e abrir o olho para o que de fato é ser crente e como a gente consegue mudar a nossa sociedade. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Antenados, volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre o papel do cristão e da igreja evangélica, principalmente no Brasil, na transformação. Qual a sua postura diante de tudo que acontece no mundo? Como ela deve se posicionar? Eu estava falando aqui um pouco mais cedo sobre algumas preocupações daquilo que a gente está falando, aquele local não é evangelizado e entram igrejas, talvez numa comunidade ou num bairro, e parece que às vezes os índices que a gente está falando aqui, de tráfico, de morte, não sei o quê, não muda muito, onde talvez deveria mudar, ou não também, não sei. Muitos também defendem que no fim dos tempos, enfim, né, os ímpios e a maldade vai aumentar mesmo também, vai acontecer muito isso, em detrimento do número, do crescimento de evangélicos e por aí vai. Mas uma das coisas que mais me assusta, e acho que alguns de vocês até nem sabiam, a gente estava falando aqui no intervalo, é às vezes essa questão mesmo da postura individual também, porque a gente não pode queimar a igreja evangélica por causa de postura de um ou de outro, até de grupos, ou até de líderes de uma religião ou de uma denominação. Mas eu estava falando que nessa ocasião que teve a briga de torcidas, e aí todo mundo vê as imagens, tinha um carequinha que estava com um pedaço de pau que estava dando na cabeça do outro, ele tocava trompete no grupo de louvor da igreja dele. Quando eu vi isso, eu tinha foto, pegaram e ligaram, eu vi na internet e falei assim... Foi uma das fotos mais publicadas no mundo inteiro. No mundo inteiro, o cara estava desmaiado e batendo na cabeça. E aí eu me perguntei, como é que pode um grupo de louvor, de uma igreja, estava batendo na cabeça do outro. E às vezes, de novo, eu volto a me questionar, será que, a gente está falando de discipulado, é muito bem feito, mas será que tem alguma coisa de errado? Será que quem está sendo mais afetado? A igreja pelo mundo ou o mundo para a igreja? Em situações assim individuais, porque isso... com um crente de 30 anos atrás, você nunca ouvia falar. Meu Deus do céu, hoje você consegue ver e é filmado. É engraçado que a gente falou, realmente o amor vai se esfriar de muitos corações, mas não de todos. E a palavra de Deus diz que da mesma forma que o amor se esfriaria de muitos, o Espírito Santo no final dos tempos seria derramado a ponto de que ninguém precisaria de quem ensinasse. As pessoas, elas teriam a revelação lendo a própria Bíblia a ponto de não precisar de alguém para ensinar. Ou seja, o mundo ele vai se distanciar, o mal vai ficar mais mal e o bem vai ficar mais bem. Agora, uma das principais pessoas que eu vejo preocupadas com a sociedade, quando eu vou para a Bíblia, se chamava o apóstolo Paulo. Ele não conseguia entender alguém se converter a Jesus Cristo e não transformar o mundo por onde passasse. Não existe, e eu também não, eu tenho uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade de imaginar uma igreja entrando num lugar e não transformando aquele lugar. Ah, mas pastor, ele não tem como transformar tudo. Não tem como transformar tudo. Mas ela tem que fazer o possível. E às vezes, deixa o impossível para Deus fazer, né? Um jargão gospel, pronto. Paulo, minutos antes da morte, lá em 2 Timóteo 4, a partir do 6,
ele começa a falar que nós temos que ter a nossa visão no alto. Os nossos pensamentos têm que estar no alto, né? Ele diz, a coroa da justiça, qual Deus reto juiz nos dará naquele dia, não somente a nós, mas àqueles que amam a sua vinda. Ou seja, aqueles que esperam a vinda de Jesus, esses merecem passar a vida eterna com Jesus. Então, o pensamento da pessoa tem que estar em Cristo e não nesse mundo. Nós somos forasteiros, nós somos imigrantes, nós somos temporários aqui, mas nós não estamos aqui a passeio. O fato de estarmos aqui temporariamente não significa que a gente está aqui de férias. Nós temos que transformar por onde nós passamos. E o próprio apóstolo Paulo, nos versículos seguintes, ele fala, tá, a morte está batendo ali na porta, mas traz Marcos. Quero bater papo com Marcos. Há uns anos atrás eu briguei com Marcos, eu quero pedir perdão. Traz os livros, eu quero estudar um pouco mais. Ah, tem 2 guardas da guarda pretoriana aqui, deixa eu pregar o evangelho para eles, porque eles entram na casa de César, e é o único lugar onde o evangelho nunca entrou. É lá que eu vou pregar. Se eu converter o coração de César, a sociedade pode mudar. Então, eu tenho uma dificuldade de ver um crente genuinamente transformado que não transforma o caminho por onde ele passa. E aí, novamente, eu cito Agostinho, pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Interessante levantar, e a gente estava conversando um pouco sobre mudanças sociais, é que às vezes, e a gente entende isso, ó, acho que de fato a igreja, o evangelho, as pessoas que estão cheias do Espírito Santo são catalisadores de mudanças, vão à frente fazendo mudanças, fazendo acontecer coisas. E em outras situações fazem justamente o contrário, seguram, freiam e se mantêm a postura daquilo que a Bíblia diz, que é uma pauta que eu queria trazer para o programa, que é a questão da agora, que é uma mudança social que existe muito grande sobre a sexualidade, né? Essa descoberta de sexualidade e de uma nova família, um conceito familiar, e a igreja tem se mantido muito forte e brigando contra uma postura que a gente chama de família tradicional, pai, homem, macho, mãe, fêmea, mulher, de nascimento, né? Não de documento. Porque agora está confuso, né? Imagina, ele tem que falar homem, aí tem que dar mais 3 adjetivos. Não, vou falar do Romário, não vou comentar, não. Não, mas eu li, tu viu, né? Eu li, mas o que eu achei mais interessante foi da entrevista com o outro indivíduo, que foi o seguinte, chegaram com ela e falaram, olha, ele falou, não, meu negócio é mulher, mas a mulher falou, mas eu sou mulher, olha para mim, eu tenho órgãos genitais de mulher e o meu documento é de mulher, o Brasil, o governo, o Estado me vê como mulher. Eu li, eu falei, já chegou esse troço, né? A gente falava isso como, no futuro, o governo vai dar para as pessoas que fazem troca de sexo um documento, já chegou. E ela fala, eu sou tanto mulher quanto qualquer outra mulher, não sei por que ele está falando que gosta de mulher se eu sou mulher. E vai haver essa mudança na sociedade. Como é que vocês entendem também o papel da igreja nessa mudança de conceito familiar? Até onde vai a questão de se manter firme no que acreditamos, respeitando os outros, que é uma coisa um pouco difícil às vezes. Porque quando você chega... É que nem uma discussão dessa de boa que tem na rua. Depois do momento que passa a razão, só a emoção, não tem como você se manter firme no que você acredita sem desrespeitar. Não sei se vocês concordam comigo, mas tem situações que não tem como. Você fala, eu acredito que homem é homem, mulher é mulher. E as pessoas já se sentem desrespeitadas por isso. Então, a gente parece estar vivendo um momento assim. Como é que a gente consegue ser luz, ser sal, transformação, ser bem aceitos e queridos pelas pessoas ao nosso redor, mas mantendo, às vezes, um posicionamento que alguns encaram como fundamentalista, que é natural. É um posicionamento natural, mas alguns encaram como fundamentalista. André, nessa condição que você falou aí, só para brincar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai ter que fazer um exame cromossômico, né? Fala aí, peixe. Fala aí, peixe. Para saber quem é o que, né? Mas eu acredito assim, o que você falou é bem claro, né? Sempre quando nós defendemos, né, o nosso ideal de família, sempre vai discordar com aquilo que a sociedade está tentando impor, né? Porque é uma imposição, não é algo que é natural, é uma imposição. Então, contra imposições, nós como cidadãos, nós temos que nos posicionar, independente de igreja. Eu acredito que independente de igreja... E até de religião. Isso acho que passa algo da religiosidade. Independente da religião, isso aí nós temos que nos posicionar em relação a esse distúrbio moral da nossa sociedade. A nossa sociedade ela tem caminhado para tempos difíceis. Porém, existem grupos, como a gente até discutiu aqui no Antenados mesmo, que se favorecem dessas questões. Mas a sociedade, em geral, ela é destruída. E ela sabe disso. Porém, eu acredito que a sociedade hoje não encontra força, nem força política, e nem força em estrutura nenhuma, para poder reagir a tudo isso que mídia e uma série de grupos aí tem se levantado e bombardeado.
quando nós nos levantamos, é algo que eu até falei, nos taxam como preconceituosos, fundamentalistas, essa coisa toda, e nós não podemos parar. Eu acredito assim, nós como cristãos, nós temos um modelo que é um modelo bíblico, e o modelo bíblico ele não é só para o cristão. O modelo bíblico é o modelo de Deus para a humanidade. Nós entendemos que esse modelo é um modelo que nós devemos seguir. Então, nós, quando nos tornamos cristãos, nós temos um cuidado de nos dedicarmos a entender isso e transferir isso para os nossos. Agora, esse é o modelo, o princípio de sociedade. Nós não podemos permitir que a nossa sociedade atual, Brasil, outras nações, tentem destruir aquilo que é o parâmetro de medida da sociedade, que para mim é o que Deus determinou. Não podemos parar. Uma coisa que tem que ficar clara assim, para a gente é que assim, o Brasil ele não é cristão. Entendeu? Tipo assim, o mundo, vamos colocar assim, o mundo ele não é cristão. Como a gente está no contexto de Brasil, vamos ficar aqui, o Brasil ele não é cristão. Durante muito tempo, nós fomos beneficiados com assim, um conceito de cristandade, né, onde a gente viu os conceitos cristãos aliados aos conceitos da sociedade. Então, você olhava para as leis e olhava para os 10 mandamentos, você falava... Um baseado no outro. Só que o momento que a gente está vivendo hoje é o momento que está passando disso. Então, assim, esses conceitos, essa mentalidade de cristandade, ele está passando, entendeu? E a gente tá realmente se tornando marginal. O cristão ele tá deixando de ser central, onde a sociedade defende os nossos conceitos, para se tornar uma fé marginal. E que vai ser apontada, que vai ser taxada, que vai ser apedrejada, que vai ser criticada. A gente está vendo por um momento muito parecido com o momento em que Cristo e os discípulos estavam na Terra, que estavam num conceito assim, que não tinha nada de cristandade. Então, a forma com que a gente tem que analisar não só as questões das questões familiares ou sexuais, como todas as outras questões, primeiro nós precisamos entender isso, que as pessoas não pensam mais como a gente, as pessoas não têm mais aquela ideia de... Pensa numa família, já vem aquele conceito, elas não pensam mais dessa forma. Então, a partir do momento que nós entendermos isso, que as pessoas nós não estamos evangelizando outro crente, outra pessoa que tem uma mentalidade cristã, nós estamos evangelizando, nós estamos nos relacionando com pessoas totalmente anti ou totalmente à parte daquilo que nós cremos. Então, as discussões, elas não têm tanto efeito, porque a gente não está baseado nas mesmas... missionário mesmo. Mas exatamente, uma imersão na cultura das pessoas, né? A gente não tem a ideia, quando nós vamos para um outro país, nós chegamos no outro país com um sorriso, nós chegamos no outro país com uma tolerância que a gente não tem no nosso próprio contexto, porque a gente nós não entendemos que o Brasil é um campo missionário, que nossa cidade é uma terra missionária. Então, quando nós entendermos que o Rio de Janeiro, assim como o Afeganistão, não tem a mesma mentalidade que nós seremos tolerantes, nós seremos misericordiosos, e a nossa discussão ela vai vir por outros meios, não só pelas questões de tentar provar para as pessoas quem Cristo é, mas para revelar para eles quem Ele é. Né? Forte. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta e continua o Antenados na Geral, que está muito bom. Temos que ser missionários na nossa casa, dos nossos vizinhos. Não é evangelismo não, é missão. É um pouco diferente, a gente vai falar sobre isso aqui no Antenados na Geral. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral. Foi muito interessante o último bloco. Você pode continuar participando conosco do que o Jonathan falou. De fato, que as pessoas não têm mais aquele negócio de eu entendo o que você está falando. As pessoas têm conceito totalmente diferente. Isso não é uma coisa de agora não, gente. Vem diante. Quer ver? Uma mudança muito grande no conceito, até familiar, que eu nem vou falar que é antibíblico, mas nem tão antibíblico como a gente pensa que é. Mas, por exemplo... eu estava vendo uma questão de uma pesquisa nos Estados Unidos, no Brasil também fizeram isso. Nos Estados Unidos é a maioria, era 60% para cima. No Brasil era 38%, chegando a 40% de pessoas que estão na igreja, ou já passaram, casados, ou já passaram para o divórcio, ou os pais foram divorciados. Isso afeta diretamente, ou pelo pai ou por si só, 40% das pessoas que estão hoje na igreja evangélica brasileira. Então, assim, isso por si só, a questão do divórcio, ter crescido só com mãe ou com pai, já afeta a nossa visão, embora a gente esteja na igreja, mas já afeta a nossa visão de
o que é um lar, o que é uma família. E aí vai embora, e tu vai sentar para conversar, o cara não sabe nem... O Felipe estava falando um pouco de uma situação que eu acho que é bem reservada aí, mas pela questão do casamento dele, as pessoas, por ver um casamento hoje, já piram, já. O que é isso? Homem e mulher, já tem essa questão de união estável, não precisa mais ir para uma igreja, casar. Cara, doido, existe... casar. Né? Como que a gente vai conseguir defender os princípios que nós Nem acreditamos? sabe que existe. Como que a gente vai conseguir defender os princípios e ainda amar? Eu acho que essa é a maior dificuldade de cada um de nós, né? Porque o mundo ele não entende isso, porque o mundo não consegue nem entender, porque a maioria de nós não entende. A maioria de nós que estamos dentro da igreja ainda tem uma dificuldade muito grande de entender quais são os princípios de Cristo e não os princípios daquela denominação ou os princípios que aprendeu em casa, que não tem nada a ver. Várias vezes a gente abre culto de família e eu digo a seguinte frase: se você está aqui dentro e os seus pais são casados, eu quero te dizer que você é uma rara exceção. Porque a maioria de nós, os pais não estão mais casados. Então, o que vai fazer com que eu queira continuar a gerar uma família? Se a minha família foi uma tragédia total. E quando a gente parte para o assunto da sexualidade, que hoje em dia é o jihad da igreja, né? É a guerra santa da igreja. Entendeu? Se você não é o padrão que nós entendemos que é, você não é bem-vindo aqui. Como que a gente não vai negociar princípios e ainda dizer, por favor, vem para cá, que aqui é o melhor lugar do mundo para você ser cuidado, amado. A tolerância e o amor têm que caminhar de uma forma tão conjunta para gerar paz e não ódio. Mas é interessante, eu acho que a abordagem do João, que é exatamente isso. Tolerância até existe, mas parece que, por exemplo, se tu pega um cara que é intolerante aqui, vai fazer missão na África, não sei o quê, ele chega lá, ele se ajoelha, faz tudo para tentar entrar na cultura da pessoa, ele é tolerante, mas parece que na nossa casa nós não somos... É engraçado isso, né, esse conceito. A gente consegue ser lá fora, mas aqui dentro a gente não é tolerante. Não sei porque, parece que vai passar um mau testemunho, ainda tem isso, né? Não, porque se estiver andando com fulano de tal, sentar com ele numa mesa, ou sair para ele com o namorado dele andando, vão pensar que eu também sou, e o pessoal vai falar mal falando que eu estou andando com gay. É essa linguagem que o pessoal fala na rua. Estou passando um mau testemunho. Até isso, a gente pega um conceito completamente errado, né? André, transculturalmente falando, se a gente pensar, quando eu vou para uma cultura que não é a minha, eu vivo a tolerância, mas eu entro ali com um propósito. Então, eu acho que o grande problema que nós vivemos hoje é a questão do propósito. Quem somos? O que nós estamos fazendo aqui, como o pastor Felipe falou, qual é a influência que nós devemos causar em vidas? Nós precisamos atentar para isso. O próprio Jesus ele foi contrariado quando ele comeu com pecadores. Então, assim, nós seremos também? Sim, mas hoje eu acho que o grande problema não está na questão apenas da intolerância. O grande problema é que a sociedade, ela faz assim, olha, os cristãos são intolerantes. Por quê? Para quebrar o acesso de nós àqueles que precisam ser transformados. Então, o cara que faz parte de um segmento da sociedade, quando ele olha para a gente, ele fala, não, eles são intolerantes, eu não quero nem chegar perto deles. Ele vai querer falar disso, vai querer falar de religião, vai contrariar quem eu sou. Então, na verdade, há uma guerra de ideologia também em cima de toda essa estrutura. Não é apenas... nós queremos transformar. Nós não temos só o interesse de transformar. Nós queremos ser pessoas que como modelo, nós sejamos atrativos, como aconteceu com o Felipe, um caso particular, e a pessoa olhou e falou, eu quero isso, eu quero ser assim. Então, à medida que nós somos transformados, nós vamos transformar. Mas a nossa sociedade, ela tem criado uma guerra, de modo que eles estão pegando segmentos da sociedade e dividindo assim, olha, não, os cristãos não podem ter acesso aqui, então vamos colocar eles contra o cristão. Até espiritualizando, né? Até espiritualizando, saindo um pouco do papo racional e espiritualizando, uma estratégia demoníaca implantada numa sociedade para dizer, porque muitos cristãos são intolerantes, mas muitos também não são. Muitos estão aprendendo a ser, mas muitos originalmente não são. Declaram o amor. E aí a ideologia implantada na sociedade não chegue nem perto, porque eles te odeiam. Pastor, é até difícil da gente... Veja a dificuldade que nós temos para poder falar desse tema. Para você ver como que isso hoje ficou um assunto tão complexo na nossa sociedade, porque qualquer coisa que a gente fale, eles vão taxar sempre que nós somos preconceituosos. Então, hoje é difícil nós tratarmos de um tema que poderia ser muito natural
que poderia ser algo que vai trazer vida à sociedade. Eu acredito que a maioria das pessoas que hoje vivem um distúrbio na sua forma de ser, elas estão sedentas por transformação, elas querem a transformação. Mas o que acontece? A sociedade diz que eles têm que ser daquela forma, que eles não precisam ser transformados. Então há um bloqueio. Deixa eu levantar um ponto polêmico sobre isso, até sobre como é feito esse tipo de debate, discussão na sociedade. Eu já conversei com alguns homossexuais que conheço, amigos de amigos meus, e é interessante porque eles que vêm com esse tipo de abordagem me perguntam nesse sentido. Falam assim, André, por que num debate, às vezes até a nível político, porque quando você está numa política, ou num Senado, ou numa Câmara Federal, você está a nível de que está escrito, de leis. Pode-se colocar alguma coisa religiosa? Pode, mas não tem tanta força do que a palavra, do que está escrito na lei. E o que é muito usado para defender a ideologia de família tradicional e tudo é Bíblia e fé. Porque Deus é contra o homossexualismo. Ao invés de se basear, poxa, por que sociologicamente ou numa família... Enfim, naturalmente a gente não precisa nem debater. Né? De quem não precisa nem debater. Homem com homem não consegue ter filhos, nem mulher com mulher. Então isso já não é tão natural, embora eles descartem. Mas ele mesmo falou isso. Uma pessoa homossexual falou, André, o grande problema de vocês é que é aquilo que você fala. Quando você vai debater com alguém, você entra no campo da religiosidade da fé, que é a coisa que a gente já entra já nem acreditando. É que nem você... Vamos conversar sobre Deus com um ateu. Não, o cara nem acredita. Não adianta tu colocar o fator fé ou Deus no debate. Por que não se traz um debate mais ao alcance da sociedade, que não coloque a fé? Eu não sei se vocês concordam com esse tipo de colocação. Eu acho que o Jonathan apontou por uma coisa muito importante, que é a questão da pressuposição. Né? Por exemplo, se o cara parte ele tem claro que não vou falar aqui, mas ele deixou no casamento dele um testemunho fantástico, nem falou de Deus. Ele falou, uniu um homem com uma mulher do jeito que é, bonitinho, certo, na frente de todo mundo. Isso já afetou todo... Meu Deus, casamento, que negócio é esse? Só por um casamento tradicional, família, todo mundo lá, as pessoas estão chocadas, porque não vem mais isso. Aí que ele fala, ao invés de falar mal do casamento homoafetivo, por que não fala bem do casamento tradicional, de como é bom conviver, para as pessoas dizerem, poxa, como é bom estar aquilo, ao invés de falar mal, enfim. Precisamos ser modelo, né? Em todos os sentidos, né? Eu acho que o caminho da igreja é esse, né? Eu estava vendo uma matéria esses dias que... o número de pessoas sem religião tem aumentado no mundo inteiro. E a China hoje é um dos países que tem o maior número de pessoas sem religião. Então, quando você fala com uma pessoa que não tem uma religião, que nunca passou por uma estrutura religiosa, transformar essa pessoa é muito mais difícil do que você pegar uma pessoa que serve uma religião e dizer, essa religião está errada, porque é a forma que se faz, né? Essa daqui está certa. Porque a gente acaba pregando conceitos de uma religião. E ele conhece as estruturas religiosas. E não o cristianismo. Então, assim, a gente usa determinadas estruturas para servir de ponte de acesso. Então, você está servindo... Hoje isso está acontecendo no meio do próprio cristianismo. Você é dessa igreja, essa igreja está errada, vem para essa. Então, assim, a gente usa estruturas como ponte. E não apenas o evangelho puro e verdadeiro, que é aquilo que Jesus fez e ensinou. Eu acredito que quando a gente transfere e transmite a forma do evangelho puro, você não vai precisar debater religiosamente, você não vai precisar trazer outros princípios, porque o evangelho ele tem um poder transformador. O apóstolo Paulo ele disse que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho era... E nem era uma vergonha para ele. Com certeza. Poder de Deus para a salvação. Então a gente precisa entender isso. O que transforma de fato e de verdade, que está carregado de amor, carregado de poder para penetrar qualquer coração, seja o mais duro que for, com conceitos errados, da forma que é o poder do Evangelho. Esse é o legado que Jesus deixou para aqueles que creem nele. Quando o Evangelho entra, meu amigo, pode ser corrupto, pode faltar amor, pode estar vivendo sexualmente fora daquilo que ele foi criado, que o Evangelho transforma, recria toda a estrutura. Eu acredito nesse poder. Mas, André, esse é o poder transformador da sociedade. Como você falou, esse tipo de discurso é que nem... vira e mexe, eu dou uma zoada, assim, né? Você vai falar sobre política, a pessoa não faz a menor ideia. Tá falando sobre futebol, vai falar sobre tecnologia, a pessoa não sabe. Agora você vai falar sobre o livro do... Você sabe sobre Bíblia, ele também não sabe muito. Mas você vai falar sobre o livro do Silas Malafaia, ele sabe até onde o Silas Malafaia está nesse momento. Entendeu? Porque, tipo, o Silas é o Silas. Agora, as outras esferas,
né? O que eu estou querendo dizer é que, tipo, as pessoas estão muito ligadas à questão da fé, da religião, e deixam de glorificar a Deus através de outras esferas, entendeu? Então as pessoas não sabem mesmo. Você vai falar, como você falou, tipo, a gente fica no campo da argumentação bíblica e esquece que, eu não sei quem foi que disse isso, mas assim, a Bíblia, ela tem tudo que a gente precisa conhecer, mas ela não tem todo o conhecimento que a gente pode ter, entendeu? Tipo, o campo do conhecimento é absurdamente grande, e quando nós nos usamos desses campos do conhecimento para argumentar em algumas questões dentro da área que a pessoa está lidando, isso tem algum efeito. Porque quando a gente fica só na questão da Bíblia, além de você ser taxado de intolerante, você ainda é taxado de bitolado. Porque você não só sabe falar da Bíblia. Não, porque a Bíblia fala isso. Mas por que a Bíblia fala? Não sei porque a Bíblia fala isso. Não sei que a Bíblia fala isso. A questão da Bíblia, que eu até que levantei aqui, que às vezes a gente até interpreta mal. A gente fala que a Bíblia fala mal da união homoafetiva. Mas a Bíblia até fala, né, citar uma ou duas vezes. Mas ela fala centenas de vezes sobre a união matrimonial tradicional entre homem e mulher. E eu sou formado em publicidade, a gente está terminando esse bloco, um rápido break, mas eu acho interessante. As maiores marcas de qualquer segmento, por exemplo, se eu vou para o segmento de refrigerantes de cola, Coca-Cola, se você for ver a linha de publicidade e de pensamento da Coca, é o seguinte: eu sou boa, sou melhor, sonhos, maravilhas, enfim, país perfeito, é só coisa boa. Quando você vai aqui no outro, é zoando com quem está em primeiro lugar. Então, assim, sempre quem está pequeno ou está querendo crescer, zoa com quem é maior. Enfim, as propagandas da Pepsi, enfim, várias campanhas zoando a Coca-Cola. Sobe na aba, né? Então, sabe como eu vejo hoje os evangélicos e o casamento tradicional? Nós somos uma Coca-Cola fazendo propaganda zoando a Pepsi. Quem está segundo. Não precisa, a gente tem que falar dos benefícios do casamento entre um homem e uma mulher, entre uma família bem formada, uma família cheia do Espírito Santo, ao invés de falar mal dos outros. Se a gente falar bem de nós e botar isso na vitrine, todo mundo vai querer o que a gente tem. Essa é a colocação. Né? Jesus era muito isso. Jesus era muito isso. Ele estava gastando tempo falando mal dos outros. Ele falava dos benefícios do evangelho e da sua pessoa. E todo mundo vinha até ele. Vamos pro rápido intervalo. Vamos pro break. Eu falei de refrigerante aqui, todo mundo começou a gostar, né? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Antenados volta já já. Esse já é o último bloco do Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil. Quero agradecer a todos vocês que estão mandando perguntas aqui. Tem um monte de pergunta, mas aqui o debate está bom aqui, a nossa conversa. Eu vou atendo um pouquinho, mas eu quero agradecer a todas as pessoas que estão participando aqui pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter conosco, mandando muitas perguntas. Nesse último bloco, quero abordar uma coisa também muito interessante, nós já colocamos aqui, todos vocês viram, a importância e o papel da igreja em todos os segmentos da sociedade e da sua mudança. Claro que começa aquilo que nós falamos, começa do indivíduo dentro da sua casa, da sua família, e aí vai afetando até a sua igreja. Ele pode mudar a sua igreja dentro de uma mudança daquilo que ele acredita que a Bíblia faz e renova a sua mente. Mas uma coisa também interessante é que dentro dessa estrutura da igreja de mudança da sociedade, nós passamos, querendo ou não, alguns querem, outros não querem, mas nós passamos pelo nível político. Muitos acreditam que o nível político ele é de importância altamente, está no primeiro grau de importância para uma mudança de sociedade. Dentro do envolvimento com a igreja, outros acham que tem pouca importância, outros acham que não tem importância nenhuma. Se tivesse ou se não tivesse, não faria diferença. Como é que vocês entendem o papel da igreja ou da missão política que uma igreja tem para uma mudança da sociedade? Se tem muita importância, tem que se prestar atenção nisso, ou não necessariamente? Eu não vou dizer que é o primeiro, entendeu? Que o principal papel da transformação virá através da política, porque os grandes avivamentos mundiais não vieram através da política, vieram dos joelhos dobrados, e aí quando manifestou o avivamento genuíno, refletiu em todas as áreas, entendeu? O prostíbulo caiu no chão, a política, todo mundo se convertendo e falando o que está acontecendo. Então, eu não acredito que seja o primeiro, não. Mas eu acredito que a transformação, ela envolve todas as áreas. O ser humano ele tem que ser participativo em todas as áreas. Eu quero treinar bons médicos, eu
eu quero treinar bons garis, eu quero que aquele cara que varre a rua, ele faça bem feito, como se fazendo para Jesus. Eu quero que aquele médico que atenda aquele paciente, ele faça bem feito, como se fazendo para Jesus. Eu quero que aquele cristão, que aquele marido que batia, não bata mais, como se fazendo para Jesus. Aquela mulher que adulterava e falava mal o dia inteiro, que nem, como diz Provérbios, né, goteira em dia de chuva, não faça mais. Mas eu quero que os políticos que professem o evangelho façam a diferença lá também. Eu julgo que a política, ela tem importância, sim, como outras áreas, às vezes até um pouco a mais, porque gera leis, entendeu, que podem nos afetar diretamente, mas não acredito que seja o campo maior de importância dentro da transformação de uma sociedade. A gente tem um grande exemplo que é de um amigo nosso, que é o pastor Antônio da Barra, que lidera o grupo Rio de Paz, né? Por exemplo, alguns casos dele, um dos casos desse ano que eles trabalharam foi com o caso do Amarildo, né? Quando aconteceu com o Amarildo lá, ninguém estava falando nada sobre isso, ele pegou a igreja, né? Colocou placas no Rio de Janeiro inteiro, onde está Amarildo, onde está Amarildo, onde está Amarildo, né? E aconteceu a reviravolta que aconteceu, as coisas voltaram à tona, e aí a mídia abraçou isso aconteceu. Então, a igreja dando voz àqueles que não têm voz, que esse é um discurso muito repetitivo do Antônio, né? Dar voz àqueles que não têm voz. E para um propósito não somente espiritual, um propósito social mesmo. Um propósito social. Então, para você ver, uma corrupção na polícia, que é uma questão que a igreja talvez não iria falar nada sobre isso, né? A igreja foi lá e fez uma diferença extraordinária, estratosférica. Ontem, acho que foi assassinado um senhor na favela do Mandela, de 85 anos, e estão suspeitando, não podemos afirmar, que foram policiais que mataram também. E o Antônio esteve lá ontem, está lá hoje, para cobrir essa questão também. E não só isso, mas, por exemplo, eles são responsáveis pelo fechamento daquelas polínters, né? De Neves e aquelas outras, por causa do... era subhumano o negócio era louco. Então, e outras questões. Domingo retrasado, se eu não me engano, ano passado, ele esteve lá na Lagoinha pregando à noite, e ele falou alguns casos desses que o Rio de Paz foi usado para trabalhar socialmente aí no Brasil inteiro. Não só no Rio, mas no Brasil inteiro. Então, você vê, um negócio que ganhou a mídia do mundo, né? Todos os jornais noticiaram acerca de um órgão que nasceu numa igreja daqui do Rio de Janeiro, vizinha nossa aqui, ali no estado do Itaiangá, e que está ganhando o mundo inteiro, né? E não somente numa questão religiosa, mas dizendo o seguinte, é uma galera que está preocupada com a verdade, está preocupada com a justiça, está preocupada com o pobre e o cara que está quebrado, que precisa de ajuda. Então, quando você vê isso, né, você vê a igreja cumprindo um papel social que está para além da pregação do evangelho. Não que a pregação do evangelho não aconteça, ele também deu testemunho de que várias pessoas foram alcançadas pelo evangelho, né, e que ele teve a oportunidade de pregar para a gente que ele jamais teria antes, porque ele ganhou relevância política. Ele ganhou relevância em várias esferas da sociedade, e essas pessoas agora estão ouvindo ele também na questão religiosa. Então você vê... Ele respeito primeiro social para depois trazer a palavra. Exato. A igreja pode fazer isso. A igreja pode ser usada para Deus para promover esse tipo de mudança, esse tipo de transformação. E eu acho que é uma perda muito grande os nossos jovens inteligentíssimos, os nossos... pessoas altamente capacitadas dentro da igreja, né, que não estão inseridas nessas esferas da sociedade que também precisam de uma influência positiva da igreja. Então, eu levanto o lobby da igreja se socializar cada vez mais e estar inserida cada vez mais nessas outras esferas, políticas, sim, sociais, sim, desde que tudo seja respeitado. Engraçado, né, que essa semana eu vi uma grande reportagem sobre Mandela, né, sobre a morte dele, e o redator estava dizendo assim: morre talvez o último coração cristão da Terra. O cara não tinha nada a ver com o evangelho, foi numa revista secular de grande circulação, e ele falou: morre talvez o último coração cristão da Terra. E eu pensei assim, a diferença não é pregar o evangelho, a diferença é como a gente prega o evangelho. Que é uma coisa que, em termos políticos que nós estamos falando, que acho que é isso que o pastor Del falou, que é fantástico que o pastor ali fez. A questão também nossa, em termos de votar, e eu sou um pouco até incisivo nisso, eu acho que é importante o envolvimento. Eu não estou falando da igreja, instituição, mas de crentes
na política, no sentido de botar pessoas para preservar conceitos que nós acreditamos temos aí como cristãos nos dias de hoje. Porém, não adianta ser qualquer pessoa que vá lá para falar. Nós não queremos pessoas que subam lá na tribuna e fiquem falando da Bíblia, mas como fez o nosso irmão, mas que tenham relevância, que quando falem tenham respeito das outras pessoas. Não é aquele cara que chega lá e esse cara está falando isso de Jesus, de Cristo, mas aqui no dia a dia ele não é isso. Tem que ganhar respeito, tem que ter a credibilidade lá dentro para depois falar. Eu acho muito interessante isso. Então, de ter esse envolvimento de pessoas que de fato tenham relevância. A tribuna não é o altar. É diferente. Perfeito. O cristão ele não pode ser apolítico, né? Mas ele precisa entender que o próprio sistema político precisa ser transformado através da sua vida. O que acontece hoje é que a política ela consegue pegar um indivíduo que se dizia uma pessoa com vários ideais de transformação da sociedade e consegue transferir, como que eu vou dizer, a sobrecarga de um sistema corrupto para o indivíduo. E aí acaba gerando, né, uma descredibilidade de toda a sociedade. A gente vê, eu estava conversando até com o pastor Rubens Teixeira esses dias, ele estava falando sobre a questão de negociação. Ele falou, você procura um pastor para falar sobre algo de política, o cara, que eu vou ganhar? O que vai... Me dá a laje da igreja? Me dá isso. Então, o que acontece? Nós não entendemos o sistema político da forma que ele precisa ser, porque ele está pautado em negociações, em acordos, em corrupções. Então, eu acredito assim, como cristão, nós precisamos entrar sim, claro. Deus não é apolítico. Nós estamos num mundo que a Bíblia diz que está sob o domínio do maligno, mas a gente vê que desde os tempos antigos, mais remotos, Deus ele sempre levantou líderes de verdade que influenciam, que têm potencial para transformar o sistema político. Quem fez o sistema patriarcal foi Deus. Quem levantou os juízes foi Deus. Quem fez a monarquia foi Deus. A evolução caminha desde os princípios. Com certeza. Agora, o que a gente não pode desprezar o sistema, porque hoje acontece isso. Não, a política... Eu sou um cidadão. Quer dizer, a política ela está sobre mim permanentemente. E eu não vou reagir quanto a isso. O que eu acredito é o seguinte, nós precisamos ser a nossa geração, né? A partir daí, já que muita coisa não foi modificada até então, mas a nossa geração precisa ser de pessoas que vão impactar o sistema político. Engraçado você falar isso. Tem que ter o conceito certo das coisas. Que eu me lembrei de um irmão que falasse que a política é um câncer. Eu falei, pô, se tu tivesse um câncer, tu ignorava ele? Exatamente. Ou você ia tratar, você ia achar, você ia chegar. É isso aí. Boa, profético isso aí. A gente está terminando o Antenados de hoje, foi muito bom o bate-papo, pastores. Pessoal, obrigado mesmo pela presença de vocês. Obrigado. Hoje foi o penúltimo, amanhã será o último programa Antenados na Geral desse ano, mas tem muita coisa gravada, inédita aí para passar durante as férias. Quero te desejar também já um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um Feliz Páscoa, como o pastor Jonas aqui no início. Que Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.